Fico pensando no congresso como esse, com um tema tão animador como esse, todos nós, com a graça de Deus, sairemos daqui encorajados e animados no Senhor, pela ação do seu Espírito através da sua palavra. E nós estamos pensando sobre avanço e conquista numa terra que o Senhor já nos deu. A terra já é garantida pelo próprio dono da terra, e ele nos envolve apenas no processo de conquista dessa terra. O povo de Israel tinha ali a terra literal para ser conquistada, o território, a perspectiva geopolítica, e nós temos as nossas diferentes terras. Às vezes é um ministério local, do crescimento de uma igreja, do plantio de uma igreja, da revitalização de uma igreja, do avanço missionário em uma determinada região, seja no Brasil, seja no mundo. Às vezes são algumas áreas desconhecidas do território do nosso coração, que ainda precisa ser domesticada, devidamente domesticada pelo Espírito Santo. Por que que nem sempre a conquista, o avanço, flui como gostaríamos que fluísse? Mesmo sendo a terra já do Senhor, prometida pelo Senhor a nós, e tendo a ordem dada pelo Senhor, vá e conquiste, e tendo a arma da conquista é a palavra de Deus, e a estratégia do avanço é a pregação do Evangelho, mas nem sempre a coisa flui como nós gostaríamos que fluísse. No caso do texto que é tema deste congresso, nós vemos os 10 espias tendo uma reação muito diferente. Eles vão até a terra, eles verificam que de fato a terra é boa, que tem fontes hídricas, o território é excelente para agropecuária, para trabalho agrícola, para cultivo, tem montanhas, tem vales, tem chuva sob medida, o ambiente é muito propício, a terra é muito boa, mas eles voltam vendo e disseminando os problemas que eles ali detectaram. Tem exércitos ferozes, tem gigantes lá na terra, a terra está toda tomada, não tem espaço vazio. E tem mais, aos olhos deles, e nós também aos seus olhos, éramos como gafanhotos. O problema não estava na terra, o problema estava nos 10 espias. Eles estavam se autossabotando. Autossabotar é furar o próprio pneu. Autossabotar é jogar areia na sua própria engrenagem. E eu penso que muitas vezes não avançamos naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e que já deu a ordem para avanço exatamente por processos internos de autossabotagem. Uma das maiores dificuldades nos avanços são os processos internos de autossabotagem. E eu queria te convidar a pensar comigo hoje num profeta autossabotante, um profeta enviado por Deus com a palavra de conquista, mas que no processo se autossabotou. Profeta Jonas. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Jonas. Eu sei que a narrativa de Jonas é mais conhecida do que propaganda de Coca-Cola, e todo mundo prega em Jonas, né? Eu até, antes de ir para o campo, uma vez nós participamos de uma conferência missionária, onde na sexta-feira um pastor, um pregador, pregou sobre Jonas, e o tema da sua pregação foi Jonas, o missionário fujão. Detonou com o coitado de Jonas. Aí no outro dia chegou outro pregador que não tinha participado da abertura e pregou Jonas, o missionário perfeito. Mas ainda assim eu quero me aventurar a tentar extrair algo novo e aplicativo para os nossos corações no profeta Jonas. O livro de Jonas é uma pequena narrativa. É, Zaza. Olha aí, estou te sabotando.
narrativa de Jonas é muito interessante, porque o que nós vemos na história de Jonas é um contraste entre um Deus soberano e misericordioso e um homem ensimesmado e frágil. Deus, na sua soberania e na sua misericórdia, está querendo alcançar um povo e ele resolve usar um homem frágil e, apesar de frágil, ensimesmado. Essa perspectiva do Deus soberano e misericordioso fica presente ao longo de toda a narrativa. O Deus poderoso, criador de todas as coisas, o Deus dos céus, como é referido no texto, ele manda no profeta, ele manda no vento, no grande vento, que com ímpeto faz o barco quase ir a pique. Esse Deus poderoso, ele dá uma ordem sobre o grande peixe. O grande peixe engole Jonas, depois ele dá outra ordem, e esse grande peixe obedece a Jonas e vomita Jonas na praia. Esse mesmo Deus poderoso e grandioso, ele interfere e interage com as pequenas coisas. Ele faz nascer uma pequena planta para dar sombra para o profeta. E ele manda um pequeno verme comer aquela planta. E se antes ele enviou um grande vento sobre o mar, depois ele envia um vento calmoso, que leva o calor para a cabeça do profeta. Ele controla das grandes às pequenas coisas. É o Deus totalmente soberano e poderoso. E como o pastor Hernandes Dias Lopes gosta de nos lembrar, nessa história, o único no universo que se atreve a desobedecer ao Deus soberano é o profeta. Todos os demais o obedecem sem ressalvas. Esse Deus soberano, ele é também extremamente misericordioso. No capítulo 1, ele poupa a vida dos marinheiros, que eram idólatras. Alguns dizem que eles se converteram ao Senhor. O texto não diz isso. Diz que eles clamaram ao Senhor, como clamaram também a muitos outros deuses. Eram idólatras, mas Deus, na sua misericórdia, lhes poupou a vida. No capítulo 2, esse Deus misericordioso poupa a vida do profeta em desobediência. No capítulo 3, Deus poupa a vida dos ninivitas, que eram os mais cruéis conquistadores daquela época. E no capítulo 4, esse Deus misericordioso continua insistindo com o profeta para lhe ensinar misericórdia e tratar o seu coração. É no capítulo 4 que eu gostaria de convidar você a refletir. O capítulo 4, ele desnuda o coração de Jonas. O capítulo 4 tira as cortinas e nós podemos ver nas entrelinhas desse capítulo o coração do profeta, que é alvo da misericórdia e da bondade do Senhor. Leia comigo ou acompanhe a minha leitura. Jonas capítulo 4. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas a ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável esta sua ira por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer, numa noite ela nasceu, e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive,
em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E termina sem terminar, num diálogo, parece que ainda não conclusivo, entre Deus e o seu profeta. As entrelinhas desse capítulo nos revela algumas coisas interessantes acerca de Jonas. Veja comigo o versículo 1. Depois que o povo se arrepende, os ninivitas se arrependem, em função de uma pregação curtíssima, certamente a pregação mais curta de todas as Escrituras, e aborrecida, e ainda assim o povo se arrepende, porque a terra foi o Senhor quem determinou que fosse conquistada, e Ele nos dá o privilégio de participar, mas Ele não depende da gente. É Deus quem está expandindo o seu próprio reino e promovendo a sua própria adoração. Nós temos o privilégio de participar. E quando então o povo se arrepende, o versículo 1 mostra a reação de Jonas. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Eu estou com a Nova Almeida atualizada. Eu acho que a Revista Atualizada é mais expressiva. Na Revista Atualizada diz que Jonas desgostou-se extremamente, pelo fato do povo ter atendido a sua pregação e se arrependido. No versículo 6, quando Deus tira a plantinha que lhe dava conforto, talvez calvo, e o Senhor mandou lá a plantinha para poupar a sua careca, quando o vermezinho vai lá, come a planta e a planta morre, no final do versículo 6, diz que Jonas ficou muito contente. Aliás, quando Deus faz nascer a planta para lhe poupar o desconforto do sol, Jonas ficou muito contente por causa da planta. E a Revista Atualizada diz: se alegrou em extremo. No momento extremamente desgostoso, porque o seu ministério foi frutífero. No outro momento, extremamente alegre, porque Deus lhe deu um mimo, uma plantinha para poupar a careca do sol quente. Jonas, ele é um profeta que anda por auto-orientação. O primeiro problema de autossabotagem de Jonas, ele se autossabota porque ele se orienta pelo seu próprio coração. Ele é auto-orientado. Esses dois versículos nos mostram como os sentimentos de Jonas são sentimentos aflorados, como ele dá importância aos sentimentos do seu próprio coração. Jonas é aquele tipo de pessoa que não basta estar obedecendo a Deus. Jonas é aquele tipo de pessoa que não basta ver o ministério frutífero, ele precisa estar se sentindo bem, ele precisa estar feliz, pessoalmente, se autorrealizando com o que está fazendo. As suas emoções são muito fortes, os seus sentimentos contam em demasia. Mas o interessante é que quando nós falamos de orientado pelo próprio coração, às vezes por causa do romantismo ocidental e das mídias e das imagens, a gente pensa em coração apenas em termos de emoções, não é verdade? Esse coraçãozinho lá, do apaixonado. Mas coração nas Escrituras é sinônimo de homem interior, não apenas de emoções, sentimentos. Homem interior. Portanto, o coração humano, ele é formado pelos sentimentos e também pela razão, pelos pensamentos, pelas emoções. É o pacote de coração, segundo as Escrituras. Jonas, ele se orienta mais pelo seu próprio coração, não apenas na perspectiva de sentimentos, mas também na perspectiva de razão. Olha o versículo 2. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em graça e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Eu não sei se você entendeu aqui o raciocínio complexo do profeta. Traduzindo esse texto, Jonas está raciocinando da seguinte forma: muito bem, Deus está mandando que eu vá anunciar a sua palavra para os ninivitas, e Deus é um Deus compassivo, que muda o seu castigo, né?
o juízo às vezes determinado. A única referência que nós temos de Jonas na Bíblia é em 2 Reis, capítulo 14, versículos 23 a 25, quando diz que ele, no reinado de Jeroboão II, ele era profeta e morava numa cidade chamada Gat-Hefer. Gat-Hefer era uma cidade de Israel, do norte, a região centro-norte de Israel. A nordeste de Israel estava ali os ninivitas, os assírios, cuja capital era Nínive. E enquanto o Império Egípcio era quem dominava o mundo naquela época, os assírios estavam avançando numa escalada progressiva de conquistas, conquistando territórios. E segundo os historiadores, os assírios ninivitas, dos conquistadores daquela época, eram os mais belicosos e os mais cruéis. Os assírios, eles davam contra uma cidade, e quando eles tomavam aquela cidade, eles às vezes tiravam a pele das pessoas ainda em vida, esticavam a pele como se estica pele de animais, uma técnica típica dos assírios. E colocava aquelas peles humanas esticadas, penduradas nos muros e nas árvores, para quem passar por ali saber que os assírios tomaram essa cidade. Eram belicosos e cruéis. E no contexto geopolítico daquela época, estava evidente que mais cedo ou mais tarde os assírios tomariam o reino norte de Israel. Estavam às portas. Eu fico imaginando na sua mente, no seu raciocínio, Jonas pensando: eu vou lá, levo a palavra de Deus para esse povo. Eles se convertem, Deus os poupa a vida. Se Deus lhes poupa a vida, mais cedo ou mais tarde, a escalada de conquista assíria vai chegar aqui em Israel. Nós estamos na rota do ataque. Logo, logo eles vão dar contra Israel, vão destruir o país, vão dominar o país, vão levar em cativeiro a minha família, o povo de Gat-Hefer. Nós estamos na rota. Eu vou lá fazer isso? De forma alguma, eu quero que eles morram. E foge. Jonas está em um complexo raciocínio, tentando se antecipar aos fatos e controlar a história. É isso que Jonas está fazendo. Jonas é aquele cidadão, ora orientado demasiadamente pelos seus sentimentos, ora orientado demasiadamente pelo seu raciocínio. Jonas, ele é auto-orientado. Tem mais de 10 anos, quase 15 anos, que Elisângela e eu acompanhamos missionários em diferentes contextos. E olhando para o meu próprio coração, e nesse processo de acompanhar missionários e pastores, eu desenvolvi uma teoria. Eu acho que tem 2 grandes blocos de personalidade, de perfil pessoal. Um deles está bem descrito, é o bloco dos quadrados. Os quadrados são aquelas pessoas de mente compartimentalizada, mais organizada, né? E tem um outro bloco, é o bloco não muito bem descrito, que é o bloco dos redondos. Os redondos são os mais informais, pessoas menos, digamos, menos compartimentalizadas, menos organizadas, não é? E o detalhe é que nesses 2 blocos de perfis, tem uns que vão ao extremo. O extremo dos quadrados é o perfil cúbico, totalmente quadrado. E o extremo dos redondos é o perfil esférico. Ele se move para qualquer lado. O cúbico é engessado e o esférico é totalmente solto. Ele move em qualquer direção. Basta encostar nele que ele já vai embora. O cúbico é aquele excessivamente focado. O esférico é aquele totalmente desfocado. Não tem foco nenhum. Não tem direção nenhuma. Ele vai para qualquer direção. Se você quer entender melhor, bem, os cúbicos são mais descritos na psicologia. Eles tendem a ser controladores, os cúbicos tendem a ser mais pessimistas, os cúbicos tendem a ser mais perfeccionistas, gostam de tudo organizadinho no seu esquema. Os cúbicos têm uma forte necessidade de controlar as situações e, às vezes, de controlar as pessoas. Os esféricos não são muito bem descritos na psicologia, pelo menos eu não encontro quase nada escrito sobre eles, mas eles são o oposto dos cúbicos, o oposto. Se os cúbicos são
centralizadores. Os esféricos são aqueles que gostam de autocentralizar-se. Eles gostam sempre de chamar a atenção, de estar no centro das coisas. Tem necessidade de aglutinar, tem necessidade de trazer o foco para si. Os esféricos são aqueles que não gostam de muita formalidade. Eles gostam de coisas informais, o culto mais informal, o planejamento. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer, vamos caminhando, deixa a vida levar, a vida leva eu. Vou levando. Dentro de casa é o seguinte, dentro de casa o esférico acorda e ele levanta, primeira coisa, ele não arruma a cama, não consegue arrumar a cama. Aí ele vai para o banheiro, escovar os dentes, cai creme dental na pia, ele deixa lá mesmo, depois alguém limpa. Não se preocupa com isso. E ele toma um banho, e aí ele não consegue colocar a roupa suja no cesto, jogada por ali, pendurada ali. Depois toma um banho, leva a toalha molhada para o quarto e deixa lá jogada em cima da cama, em cima da cadeira, jogada no chão. Esse é o perfil dos esféricos, né? E às vezes é o marido e a esposa passa e olha e amorosamente fala, amor, a roupa suja. Ele volta lá, ele joga a roupa suja no cesto, mas ele não consegue tampar o cesto de roupa suja. O creme dental ele aperta pela metade, nunca pelo início. O rolo de papel higiênico nunca fica na posição certa, sempre de uma forma diferente. E ele vai tomar café da manhã, ele sai estabanado, toma um café, pega uma coisa aqui e tal, vai embora e deixa a mesa bagunçada. Alguém vai limpar, ele não está nem aí preocupado, é informal. Desculpa aí. Ele é informal, muito informal, né? É o esférico. E aí, se ele é pastor, ele vai para a igreja, e ele, se é presbiteriano, ele senta então com os presbíteros querem estabelecer focos da igreja, um planejamento da igreja. Ele diz, irmãos, vamos orando e caminhando, o Espírito Santo vai nos conduzindo, vamos na informalidade, não vamos engessar o espírito, né? Antiplanejamento, não quer saber disso, né? O cúbico é exatamente o contrário, ele se perturba com as coisas desorganizadas, ele fica perdido quando não tem um planejamento, não tem algo traçado. Ele é cúbico, totalmente quadradão, né? Totalmente quadradão. Os cúbicos tendem a ser pessimistas, os esféricos tendem a ser otimistas demais. Os cúbicos tendem a ser exigentes, os esféricos tendem a ser críticos. Eles gostam da informalidade. E ele acha que o cúbico é intolerante, por gostar das coisas quadradas. Mas ele não percebe que o quadrado o perturba da mesma forma. Ele quer que o mundo todo, aliás, ele tem certeza, o mundo é redondo. Então tudo tem que ser redondo conforme o mundo. São os dois perfis que rondam por aí. Irmãos, tanto um quanto o outro é auto-orientado. Tem uma orientação excessiva para os seus sentimentos ou para a sua razão. Eu já cansei de ouvir os esféricos no ministério, às vezes abatidos, às vezes tristes, desmotivados, e a gente vai conversar e perguntar o que está acontecendo. Campo missionário, como é que está o aprendizado da língua? O cara já é fluente na língua. Os esféricos geralmente aprendem língua brincando, sorrindo. O cara é fluente na língua, ele tem um bom conhecimento cultural, ele está evangelizando, tem pessoas se convertendo. Às vezes, como ele é mais relacional, ele está bem integrado com a sociedade, tudo está acontecendo bem, mas ele não está feliz. O que está acontecendo? Eu não sei dizer. É subjetivo, eu não estou feliz. Eu preciso repensar a minha vida, estou pensando em mudar de campo, mudar de ministério, porque não sei, eu não estou feliz. Típico de cúbico. Aliás, de esférico, típico de esférico. E o quadradão, aquele que estabelece as suas metas no ministério e diz, bom, com 2 anos e 3 meses eu tenho que ter uma igreja plantada com 47 pessoas. Aí com 2 anos e 3 meses ele tem 45 convertidos e diz, estou frustrado, uma decepção, não alcancei a meta, faltam 2. Tenta controlar a vida, né? Porque são ambos auto-orientados, se orienta pelas suas emoções ou pela sua razão, sabota o processo de avanço do evangelho e da conquista da terra. Processo de autossabotagem. A boa notícia, meus irmãos, é que Deus, na sua bondade, soberania e graça, Ele usa tanto os cúbicos quanto os esféricos.
Ele não depende do nosso perfil. Ele está além das nossas fragilidades. Ele vai fazendo o seu reino avançar, a sua adoração ser promovida, ele vai alcançando aqueles que já foram comprados pelo sangue de Jesus, a despeito de nós. Deus é fiel apesar de mim. Mas é verdade também que Deus, ele usa o ministério e o campo para tratar o esférico e tratar o cúbico. E não raramente Deus, na sua criatividade, ele coloca o cúbico e o esférico para trabalhar juntos. Na mesma equipe, o pastor quadradão tem 5 presbíteros esféricos. O missionário esférico vai para uma equipe de quadradões do campo missionário. O brasileiro espontâneo e informal vai para o campo missionário e chega lá, ele vai trabalhar com 3 alemães e 2 coreanos. O negócio fica tenso no campo que você não imagina. E ele diz assim, conversa com o seu líder de equipe, o seu supervisor de ministério: eu acho que eu estou na equipe errada. Não, ele está exatamente onde deveria estar, na equipe certa. Porque Deus, na sua bondade e graça, resolveu usar a equipe para tratar o caráter do cidadão. E às vezes, Deus, na sua criatividade, faz com que um quadrado se case com uma cúbica. Aleluia, Zazá. Aí o negócio, você não imagina, o tratamento é de choque, camarada. E pior, às vezes Deus dá filhos cúbicos para pais esféricos. Aí o negócio é tenso. E pior ainda quando é o contrário, é o meu caso. Pense num cidadão cúbico, esse que vos fala. Pense em 2 filhos esféricos, são os meus. A minha filha, agora com 15 anos, na sua meiguice, ela não consegue guardar uma coisa no mesmo lugar, de jeito nenhum. O pai totalmente cúbico, que a esposa, pela bondade e misericórdia, vai aprendendo a lidar com o marido, mas os filhos não estão nem aí, vão lidar com os pais. Aí o pai tem um cortador de unha, e o cortador de unha fica exatamente no mesmo lugar. Aí a bendita da filha começa a se achar mocinha, tem que fazer as unhas, vai lá e pega o cortador de unha do papai, some. Cadê meu cortador de unha? Não sei, sumiu. Aí o pai vai lá e compra um cortador de unha cheio de mimimi feminino. Toma, este aqui é seu, você guarda e use, eu vou colocar o meu lá no devido lugar. Ela usa o seu cortador de unha e some na primeira vez. Na segunda vez ela tem certeza onde tem um cortador de unha, lá no armário do banheiro do papai. Vai lá e pega, some de novo. Papai compra de novo, some de novo. Aí, o cabelo liso, que não precisa ser penteado, tem que ser penteado todo dia. E aí a mamãe compra aquela escova de pentear, bonitinha, cheia de flu-flu, para a filha, virando adolescente, ela penteia o seu cabelo todo dia antes de ir para a escola, e nunca sabe onde coloca essa escova de pentear. Nunca sabe. Mas ela tem certeza de onde está a escova de pentear do papai. Claro que eu me refiro à escova de pentear barba. Tem escova de pentear barba, ora essa, né? Tem. E a filha esférica vai lá e pega a escova de pentear a barba do papai, e penteia o seu cabelo e não sabe onde ficou. Papai vai pentear a barba, que acorda toda despontada. Escova, cadê a minha escova? Gente, filha, cadê a minha escova? Não sei. Encontre. Aí encontra, devolve, cheia de cabelo. Você está entendendo? É assim que funciona. Deus, na sua bondade, coloca os cúbicos para trabalhar com os esféricos, às vezes no ministério, no campo missionário, na igreja local, dentro da família, porque Deus quer usar os esféricos para quebrar aquelas pontas pontiagudas, às vezes finas demais, dos cúbicos, e Deus quer usar os cúbicos para amassar um pouquinho essa esfera, para ter um pouquinho mais de estabilidade. Deus, na sua bondade, cuidando de nós. Esse é Jonas. Jonas se auto-sabota, porque ele é orientado pelo seu próprio coração. Irmãos, quando nós nos deixamos nos orientar excessivamente pelo nosso próprio coração,
via de regra, nós paramos nas crises pessoais. O processo de auto-orientação é a plataforma para as crises pessoais existenciais. Tempos atrás, na década de 90, uma pesquisa ampla feita sobre campo missionário chegou à conclusão que a principal razão de retorno prematuro de missionários dos seus campos eram as crises interpessoais, as tretas entre colegas de equipe. Nas últimas 2 décadas isso mudou radicalmente. Hoje o que tira missionários de campo missionário não são as crises interpessoais, são as crises pessoais, abatimentos, depressão, pânico, esgotamento. É o cara lidando com ele mesmo. Não é com o povo, não é com a cultura, não é com o colega, não é com a agência, não é com a denominação, não é com a igreja local, é com ele mesmo, uma luta interna. E essa plataforma de auto-orientação, que ela é forjada em nós e fortalecida inclusive pelo discurso da época, o discurso, ouça o seu próprio coração. Você precisa ser feliz, busque algo que vai te realizar, você precisa se autorrealizar, não apenas fazer um ministério, tem que se autorrealizar. A teologia do coaching nos leva para a auto-orientação e o processo de auto-orientação sabota o nosso ministério, nos levando, via de regra, para profundas crises pessoais. Deus, na sua bondade, entretanto, nos coloca no ministério e trata o nosso coração, nos fortalecendo nas áreas de fraqueza. Jonas, entretanto, ele é não apenas auto-orientado, mas tem um segundo processo interno de autossabotagem de Jonas, que é a autojustiça. Jonas se orienta por autojustiça. Capítulo 4, versículo 4 e 5. O Senhor disse a Jonas: você acha que é razoável esta sua raiva? Você tem razão de estar irado? Sabe o que Jonas responde? Versículo 5. Ele não responde nada. Ele dá de ombros para o Criador e vai embora, sai da cidade. Ele nem responde ao Criador. Jonas está se sentindo injustiçado por Deus. Jonas está se sentindo manipulado por Deus. O Senhor está querendo me usar para poupar a vida dos meus inimigos. Esse é o sentimento de Jonas. No versículo 9, Deus pergunta novamente para Jonas: você acha que é razoável esta sua raiva por causa da planta? E agora Jonas responde, e responde de maneira desaforada: é tão razoável que eu quero até morrer. Lógico que é razoável, lógico que eu estou com razão em ficar irado, eu estou sendo manipulado pelo Senhor. Aquele pastor, obreiro, que vai para um campo e ele sente: eu estou no lugar errado, eu não deveria estar aqui. Olha, o meu colega fez o seminário junto comigo, está pastoreando uma igreja enorme lá em Belo Horizonte, e eu estou aqui, coitado de mim, eu estou aqui nessa cidadezinha do interior. O que aconteceu? O conselho da igreja, a convenção da igreja, o presbitério, seja lá qual for a denominação, me colocou no lugar errado, eu deveria estar em uma igreja maior. Olha, os meus dons, os talentos que Deus me deu não são compatíveis para esse pequeno rebanho, eu tinha que estar num grande rebanho. Sentimento de autojustiça, né? Estou sendo injustiçado. Se o processo interno de auto-orientação é um prato cheio para as crises pessoais, o processo interno, vamos chamar de pecado, né? O pecado de autojustiça, de justiça própria, geralmente é o estopim das crises interpessoais. Aquela pessoa que se sente ofendida facilmente, aquela pessoa que se sente atacada facilmente, aquela pessoa que se sente invadida facilmente, aí chega no ministério da treta, porque você convive com gente, e às vezes gente que não tem noção, que ultrapassa os limites, que te dá um empurrão, que pisa no calo, e aí vai desenvolvendo aquele sentimento para com as pessoas, e o pastor que deveria pastorear e amar o seu rebanho, passa a falar mal do seu rebanho em 11 de cada 10 palavras. Passa a maldizer o ministério, passa a se queixar da igreja. O missionário desenvolve um discurso pessimista e de crítica com a agência missionária.
O obreiro desenvolve uma leitura pessimista e crítica em relação ao povo, à cidade, ao clima, ao lugar, porque está se sentindo, no fundo, injustiçado. Eu não mereço estar aqui. E aí as crises interpessoais, elas brotam no casamento, brota com os filhos, brota com os colegas de equipe, brota com a liderança da igreja, as crises interpessoais com os membros da igreja, às vezes com as pessoas às quais nós deveríamos servir e às quais deveríamos evangelizar. Ao invés de evangelizar, a gente desenvolve treta, porque nos sentimos muitas vezes injustiçados. Mas Deus, na sua bondade, graça e misericórdia, Deus está determinado a não apenas avançar e conquistar Nínive. Deus está determinado, através do processo de conquista de Nínive, tratar o coração do profeta Jonas. E vou dizer para você, acontece comigo, com você, no aqui e no agora, no nosso tempo. Você vai e se engaja no ministério, pensando, vou fazer a obra de Deus. E aí, de repente, você percebe que não é só isso que está acontecendo. Deus está fazendo a obra dele em você. E Deus faz a sua obra. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece os nossos pecados. Deus conhece as nossas vaidades. E especialmente aqueles que são chamados para o ministério. E aqui nós estamos num congresso de pastores e líderes. E especialmente pastores e líderes. São aqueles seres amados por Deus, sobre os quais Deus determinou tratar cada pecado do coração e santificar a sua alma. Nos 15 anos que nós tivemos na Amazônia, um dos momentos mais críticos e de maior crescimento pessoal para mim foi no final de 2015. 15, amor? Acho que é 15. Quando eu estava passando por um tempo de contrariedades. E os cúbicos não gostam de ser contrariados. Nota de rodapé. Naquele momento de contrariedade, durante algum tempo, eu desenvolvi aí um sentimento reativo ao coração e estava chateado com a vida. E no final daquele ano, um belo dia, eu estava na cidade de São Gabriel, nosso trabalho é na aldeia, um dia e meio depois da pequena cidade, uma grande aldeia de 20 mil índios, e um calor terrível da Amazônia, missionário, um negócio doido, tem que ter um chuveiro elétrico na Amazônia. E aí o chuveiro elétrico queimou o quê? Resistência, exatamente. Resistência mesmo? O nome? É isso? É. Então aquele negócio lá, que aquece a água. Queimou a resistência. E aí vou lá trocar a resistência do bendito chuveiro. Subo numa cadeira, mexo lá com parafuso e tal, etc. Quando eu coloco a outra resistência, deu um curto, queima a resistência. Pego o carro, vou lá na loja, pego outra resistência, subo lá, estou tentando colocar, quebra uma pecinha, o negócio cai no ralo, vai mexendo no ralo, subo lá, estou tentando colocar de novo. Gente, aquele negócio foi me dando uma ira no meu coração. De repente, eu olhei para o chuveiro com a vontade de arrancar aquele chuveiro e quebrar aquele chuveiro na parede. Mas o impulso foi tão forte que eu me vi fazendo isso, eu desci da cadeira. Desci da cadeira e fiquei olhando para o chuveiro com uma raiva que você não imagina. Aí, de repente, eu percebi que a minha mão direita estava tremendo. Eu tentei controlar, e a mão tremendo, esse lado aqui do abdômen começou a tremer, minha mão esquerda também começou a tremer, minha perna começou a tremer, eu percebi que eu ia cair, chamei a Elisângela e sentei. Quando a Elisângela entrou no banheiro, eu estava todo contorcido, não tinha percebido, eu estava todo torto e tremendo sem parar. Chamou um amigo, missionário, médico, e o André foi lá no socorrer, morava pertinho. Quando o André entrou, falou, ele está tendo uma crise nervosa, vamos levar para o hospital. Tentou me levantar, não conseguiu. Chamou um outro amigo, missionário, que me pegaram nos braços, colocaram no carro e levaram para o único hospital que tem naquela cidade, o Hospital do Exército. Cheguei ali, fui recebido por um médico, oficial, enfermeiro, perguntou algumas coisas, a cabeça estava 100%, estava entendendo tudo, só não conseguia controlar o corpo. E aí o médico perguntou, tal, etc., tal, fez uns exames lá e prescreveu uma injeção. Aí lá vem o enfermeiro, bate meu braço e diz, relaxa. Relaxar como, cidadão? Relaxar como? E não relaxou não, ele me deu aquela injeção, gente, doeu até a alma. Mas doeu tanto que a tremedeira parou na hora. Nem foi efeito da injeção não, foi a dor mesmo, parou na hora. Fiquei lá, relaxei, depois de um tempo, veio o oficial e falou, o senhor é pastor? Sim, sou pastor.
olha, eu olhei aqui, coração, tarará, tarará, está tudo certo, não tem nada errado com o senhor, não. Eu acho que o senhor está só estressado, ele me disse. Eu estou cansado de ver os oficiais do Exército chegar aqui, tendo crises nervosas assim. O senhor só precisa aprender a desestressar. Vai para casa, descansa e aprende a desestressar. O senhor está liberado, não tem nada de errado com o senhor, não. Gente, aquilo me humilhou. Me humilhou. Eu estava com 39 anos de idade, pastor, missionário, líder de uma equipe de mais de 40 missionários. Como assim? Chegar um estresse de passar mal. Fui para casa mais humilhado. Brutal, né? Chego em casa, chateado com aquele diagnóstico. Foi um bom diagnóstico, né? Mas enfim. Depois um colega nosso, pastor Marcelo Carvalho, foi lá me visitar, perguntou: Cássio, o que é que houve, cara? Rapaz, não sei, eu estava com raiva do chuveiro. Com raiva do chuveiro. E falei para ele e tal. Aí ele me disse: olha, me deram um livro esses dias, que eu ainda não li, mas me falaram que o livro é muito bom. Chama Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. Você quer dar uma lida? Quero. Foi na casa dele, pegou o livro, levou, do Robert Jones, editora Nutra. Irmãos, naquela noite eu comecei a ler aquele livro. E eu não consegui parar de ler aquele livro. Porque o livro me diagnosticou, raio-x completo. Me humilhou. E no último capítulo, ele ainda me apresentou a graça. Porque Robert Jones, ele fala naquele livro que existe 2 tipos de ira. A ira vermelha e a ira azul. A ira vermelha é vulcânica. A ira azul é gélida. A ira vermelha é a explosiva. A ira azul é a implosiva. A ira vermelha é aquele cidadão que tem um leão enjaulado e, quando aborrecido, o leão pula da jaula e desfere golpes em todo mundo que está por perto. A ira azul é aquele que tem uma jaula bem forte, mas tem um leão. O leão não foge da jaula, mas ele desfere golpes internos. A ira vermelha, ela faz muito mal para quem está por perto. A ira azul faz muito mal para a própria pessoa que a tem. É implosiva. E Robert Jones, ele diz o seguinte: mas diante dos olhos do Eterno, ira, é o mesmo pecado. Aí humilhou com força. E então, lendo aquele livro, o filme passou na minha mente. Eu sou do interior de Minas, nasci numa fazenda, no interior da cidade chamada Ataleia. Ninguém nunca ouviu falar de Ataleia, não conhece Minas Gerais. Janaúba em primeiro lugar, depois Ataleia, né? Tá certo. Janaúba é cidade satélite de Ataleia. Pode ser o contrário então, pastor Jeremias, tudo bem. Tá, ó, em pé de igualdade, Ataleia tem 5.000 habitantes. A mega cidade. Mas eu nasci na fazenda. Meu pai era sertanejo, do sertão da Bahia, lá de Jacobina, vaqueiro, de chapéu de couro e gibão, que pegava boi no laço, lá no interior de Pernambuco, da Bahia. Meu pai veio para Minas meio que fugido. Pense num cabra macho, num homem que cuidava bem da família, num provedor que nada deixava faltar, num homem que respeitava a família alheia e as outras pessoas. Na minha casa era imperdoável, inaceitável fofoca. Se meu pai ouvisse alguém falando mal da vida dos outros, já tinha, como diz lá no norte, a ralhada era certa. Era um homem íntegro, mas era marcado por irascibilidade. Rapaz, qualquer coisa o velho explodia com a pessoa. E ele tinha uma ira vulcânica. O leão pulava para fora. E ele humilhava as pessoas quando ele ficava irado. E eu percebi que meu pai, ele tinha um círculo em torno dele, uma linha. Eu chamo de círculo do direito e da privacidade. Ele não invadia o direito do outro, mas não quebrasse o seu direito. Não pisasse da sua linha. Não cruzasse o limite. Ele não invadia a privacidade dos outros, mas não queria que ninguém invadisse a sua privacidade também. Porque se aproximasse da linha, aí o leão pulava para fora e ai de quem estivesse por perto. E às vezes quem estava por perto era minha mãe. E meu pai esbravejava com a minha mãe e a humilhava nos seus momentos de ira. E ela não tinha como reagir ao poderoso marido, ela ia chorar as pitangas na beira do rio, na sua horta. E eu, caçula de 11, a acompanhava e cresci vendo minha mãe muitas vezes chorando por causa dos esbravejos do meu pai.
e ela lá na horta chorando sozinha, e eu cresci com a autodeterminação no meu coração. Você como ele, muita coisa, mas nisso não, você é diferente. Ó, aos 39 anos, pastor missionário no campo, o Espírito Santo me fez entender que eu sou tão irascível, talvez até um pouco mais irascível do que o meu pai. A minha autodeterminação serviu simplesmente para eu desenvolver uma casca de autocontrole, um perfil de encenação que as pessoas não percebem que eu estou nervoso, mas o Espírito Santo enxerga o mais profundo da alma e sabe da ira do coração do cidadão. E aos 39 anos eu fui confrontado pela palavra de Deus acerca da minha irascividade. E os meus olhos se abriram. E eu percebi que, assim como meu pai, eu também tenho o meu círculo de direito e privacidade. Só que o meu é mais desenvolvido. Meu pai tinha uma linha invisível, preto e branco, mas era invisível, em torno dele. Eu tenho uma faixa, largona. E a minha faixa é colorida, de vermelho. É invisível, mas é colorida de vermelho. E a minha faixa de direito e privacidade tem efeito sonoro. Quando o cidadão se aproxima, ela solta um alarme. Uom, 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 uom. E se o cara aproxima mais, ela começa a piscar, como um farol. Para o cidadão ver que ele está se aproximando do meu direito, da minha privacidade. Meus irmãos, Deus, na sua soberania, graça e bondade, me mandou para trabalhar no Amazonas com os Yurupidé. 15 anos. Descobri a duras penas que os Yurupidé são totalmente daltônicos com qualquer cor que não seja da floresta. Nunca conseguiram enxergar minha faixa vermelha piscante. Tá ligado, mano? Olha aí, leste de São Paulo. Leste de São Paulo, tá ligado, mano? E os Yurupidé são totalmente surdos em relação a qualquer som que não seja de animais da natureza. A sirene, não ouviam? Nunca ouviram. E os Yurupidé, ao longo de 15 anos, meus irmãos, eles pisotearam essa minha faixa com os pés sujos de lama, quase que diariamente, a tal ponto dela estar quebrada. Ela está aqui ainda, você não está vendo, mas ela está aqui ainda. Só que não pisca mais e não tem a sirene, apesar dela estar aí. Pela obra graciosa de Deus, através dos meus amigos, irmãos, queridos e Yurupidé, sem noção nenhuma. Você está entendendo? O que Deus está fazendo com Jonas é exatamente isso. Deus está mandando Jonas para o povo certo, para fazer a coisa certa. Jonas está pensando que a obra é só em relação aos ninivitas, mas a obra em grande parte, talvez maior parte dessa história, é em relação ao próprio coração do profeta Jonas. Deus está usando o ministério para quebrar a autojustiça do profeta. E se você está pensando que esse negócio de conquistar e avançar para a terra que o Senhor já nos deu, tem a ver apenas com a terra, tem a ver apenas com os eleitos de Deus, tem a ver apenas com o avanço do trabalho missionário, você está enganado. Se você está achando que o negócio do ministério tem a ver apenas com o crescimento da sua igreja, com a revitalização da sua igreja, com o alcance da sua cidade, você está enganado. Em grande parte tem a ver com você mesmo. Deus, na sua bondade, usando o campo na vida do obreiro, para tratar cada área de fragilidade do seu coração. Hoje, para mim, é muito claro. Deus, Ele envia pessoas fortes para o campo, para o ministério, para quebrantá-las, para humilhá-las nas suas áreas de vaidade. E Deus manda pessoas frágeis para fortalecê-las em suas áreas de fraqueza. O ministério é, em parte, em relação ao povo, a Deus, ao lugar, ao reino de Deus. Em grande parte, em relação ao próprio obreiro. Deus usa o ministério na vida do obreiro. Por fim,
Jonas tem ainda um terceiro elemento de autossabotagem. Primeiro, ele é auto-orientado. Oscila entre excesso de sentimentos e excesso de razão. Segundo, ele age por autojustiça. Se sente injustiçado pelo próprio Deus por estar fazendo algo que não gostaria de fazer. E por último, Jonas, ele reage com autopiedade. Autopiedade. Olha o versículo 3. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Coitadinho de Jonas. Ele está com dó de si mesmo. Ele está se sentindo tão injustiçado que ele parte agora para a autocomiseração. Coitado de mim. Versículo 8, ele repete. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Coitado de mim. Como eu sofro no ministério. Como o campo é difícil, as pessoas são difíceis, como essa igreja é difícil, o conselho é difícil. Coitado de mim. As pessoas não gostam de mim aqui. Não dá certo, gente, não vai, não tem como conquistar. As pessoas não gostam de mim. As pessoas não gostam de crentes. As pessoas não gostam de mim. Aí o missionário vai para a Europa e ele passa lá 10 anos dizendo: aqui não tem jeito, aqui as pessoas não se convertem. Aqui é tão difícil, você não imagina. É muito mais difícil ser missionário na Europa do que ser entre indígenas na Amazônia. Lá na Amazônia. Os índios se convertem rapidinho aqui na Europa. Converte não. Aqui não tem jeito. Aqui a gente vai só semear. Só vem para a Europa quem tem o ministério de Jeremias. Vai passar 40 anos e não vai ver nenhum resultado. Porque aqui na Europa não acontece. Pobre de mim. Aí, de repente, na Sacrossanta Alemanha, 2023, alguém promove um encontro de jovens, dá 5.000 jovens em um encontro, orando e buscando a Deus na Alemanha, e o missionário dizendo: aqui não acontece nada, aqui ninguém acontece, está acontecendo, Deus não trabalha aqui, Deus esqueceu os continentes. Manda o cidadão para a África: muito difícil trabalhar na África, porque os africanos são muito complicados, eles se convertem rapidamente, mas eles são interesseiros, eles querem dinheiro da gente, eles querem sugar a gente e tal, etc. Tarará, tarará. De repente a África começa a enviar missionários para outro lugar. Aí vai para a Ásia, é impossível entrar na Ásia, porque os países são muito fechados. Turcomenistão, não tem como entrar. Na Coreia do Norte, é impossível. Esses países do estão aqui, nenhum, não tem como ser missionário aqui. As coisas aqui é difícil, muito difícil, e corre risco de vida. Você fala assim, de ficar pregando o evangelho abertamente, porque você pregou para índio. Mas vem pregar aqui na Ásia para você ver, você morre e tal. Aqui é muito difícil, você não imagina. Ser pastor em Belo Horizonte, você pensa como é que é difícil ser pastor em Belo Horizonte. É muito difícil. A 8ª igreja ganha de todo mundo. Aí nossa igreja fica exasiada, porque tem essas igrejas grandes como a 8ª aí. Fica levando todo mundo. Como é que é a outra história? A gente prega o sacrossanto evangelho reformado, e aí Deus leva os eleitos para a Assembleia de Deus. De vez em quando é o contrário, né, pastor Jeremias? De vez em quando é o contrário. Traz os assembleianos para a igreja presbiteriana, né? Pobre de mim. Pobre de mim. Ninguém gosta de mim. Eu sou injustiçado. Eu quero morrer. Elias também pensou assim, né? Eu sou o último dos profetas. Jezabel quer me matar. Eu quero morrer. O Senhor falou: deixa de ser besta. Sai dessa caverna, homem. Come, levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Simples assim. Às vezes Deus está nos colocando em lugares onde nós somos menosprezados, nós somos criticados, nós somos cancelados, nós somos rejeitados, nós somos não aceitos, não bem acolhidos na nossa ótica. Às vezes é exatamente para nos tratar na área de autocomiseração do nosso coração, achando que nós somos os coitadinhos dessa vida. Jonas, o cidadão, é desobediente a Deus, o cidadão é auto-orientado, o cidadão é marcado por autojustiça, e ele ainda pensa que ele é a vítima da história. O interessante é que pessoas marcadas por autocomiseração têm esse perfil. Eu conheci uma senhora no Amazonas, querida do nosso coração, que tinha esse perfil. Ela reclamava de todo mundo, reclamava do marido. Porque o marido não me ajuda, é assim, ele não me entende, pastor. Você precisa de ver como eu sofro com esse meu marido, porque ele só quer andar por aí, eu fico para trás, eu tenho 6 filhos para cuidar, meu marido não ajuda. Aí
os filhos, os meus filhos são complicados, pastor, esses meninos dão muito trabalho, você não imagina, lá na aldeia é muito bom, mas na cidade é complicado demais, esses meus filhos, agora com os meninos interessados em arranjar marido, você não imagina como é que dá trabalho lá em casa. E aqui, como é que o senhor se adapta aqui, pastor? Aqui é muito quente, esse lugar, calor terrível, eu não sei, eu sou daqui, eu não aguento esse calor. E também quando chove, fica ruim aqui, né? Quando chove, o rio é muito cheio, aí os peixes, difícil de pescar, aqui não tem caça direito, aqui é muito, muito ruim esse lugar. Eu não sei como é que vocês aguentam viver aqui, pastor. E essa igreja? Pastor, o senhor não entendeu como o povo daqui é. Essa igreja aqui, ninguém gosta de mim daqui, porque o senhor sabe, eu falo a verdade. E como eu falo a verdade, ninguém gosta de mim, porque a esposa de fulano, a esposa de ciclano falou mal de mim, E um belo dia essa senhora, em conversa comigo, falou, pastor, eu tenho muita dificuldade com a irmã fulana de tal, porque ela reclama de tudo. Quem é marcado por autopiedade não percebe que o é. A pessoa murmurante, ela não se dá conta, ela não se vê, ela não percebe que ela é assim. Ela simplesmente se acha a vítima da vida, a mais pobre e digna de piedade. Mas Deus, na sua bondade e graça, enquanto avança com a sua obra, enquanto faz o seu reino avançar e promove a sua adoração, Ele usa esses ambientes, essas circunstâncias, para tratar o coração do obreiro, pela sua bondade e graça. Depois de vários anos do campo sendo triturado às vezes pelo Espírito Santo e às vezes reclamando, eu cheguei à conclusão que todo missionário tem o campo que precisa. Deus não erra o endereço. Todo missionário tem o campo que precisa. Não é o campo que precisa dele, é o campo que ele precisa. Todo pastor tem a igreja que precisa. Se é presbiteriano, tem os presbíteros que precisa. E o contrário também é verdade, viu? Toda igreja tem o pastor que precisa. Não por acaso as melhores igrejas têm os pastores mais exponenciais. Deus seja louvado. Cheguei à conclusão nessa caminhada que todo marido tem a esposa que precisa. Não é assim? A esposa é aquele ser dotado pelo Deus eterno com a capacidade de despertar no coração do marido o que há de melhor e o que há de pior. E na sua bondade, Ele vai nos tratando. Enquanto as irmãs estão sorrindo, eu estou esperando vocês sorrirem para dizer que o contrário também é verdade, viu? Cada esposa tem o marido que precisa, cada pai tem os filhos que precisa. Deus, na sua bondade e graça, Ele vai usando pessoas e circunstâncias nesse processo de avanço do seu reino para santificar o nosso próprio coração e nos fazer pessoas mais parecidas com Jesus. Vamos orar.